Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da Tria. Eu sou Josi Toigo e estou aqui com o meu parceiro de programa, o Luan Toigo. Boa tarde, pessoal. E nós trouxemos hoje para vocês um tema bastante delicado. Nós vamos debater um pouco sobre a realidade das nossas crianças e adolescentes, sobre um aspecto mais escolar. Como é que está essa realidade dentro das escolas? Como é que nós estamos lidando com o nível mais elevado de ansiedade, de depressão, de hiperatividade? Que reflexo isso teve em relação à pandemia, em relação a uma resposta das relações familiares? E vamos discutir aqui hoje esse tema com uma pessoa muito especial, que é a Thaís Tolves. A Thaís é psicóloga clínica, também psicóloga escolar, coaching, trabalhou um tempo na Secretaria da Educação e hoje, além do consultório, ela atende algumas escolas, nos ajudando nesses aspectos, e por isso do convite da Thaís aqui hoje. Muito obrigada pela tua presença e seja bem-vinda, Thaís. Bom dia a todos, eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer imenso estar aqui falando de um tema que acho muito importante de a gente estar proporcionando a reflexão, né, e a gente está sempre repensando alguns aspectos para poder ajudar as famílias, os adolescentes e as crianças. Muito obrigada novamente pelo convite, viu? Então vamos lá, Thaís. A gente percebe hoje um nível de ansiedade muito grande nas nossas crianças e adolescentes. Nós entramos numa nova era da ansiedade. Saímos, parece, da era da depressão e estamos mergulhando num momento de ansiedades. Essa ansiedade mais exacerbada, ela tem relação com a pandemia? Você percebia esse nível de ansiedade antes da pandemia? Como é que está em relação a esse momento? Na verdade, a ansiedade sempre existiu no nosso país, até a Organização Mundial da Saúde traz as estatísticas, né, que nós somos um país com hábitos e com questões culturais da ansiedade. Mas sim, a pandemia exacerbou, né? Ela trouxe sintomas mais agravados da ansiedade, por todas as questões que a gente passou, de limitação de convívio social, questões financeiras, questões realmente de algumas dificuldades de relacionamentos familiares que se intensificaram nesse convívio o tempo, né, integral. Então, realmente a gente vê resquícios, sim, disso ainda hoje, e até a Organização mesmo Mundial da Saúde traz um aumento de 25% de ansiedade, enfim, na população no primeiro ano já da pandemia. Nossa, um aumento de 25%? De 25%. A gente pode relacionar isso também, principalmente com os jovens, né, ao tamanho uso das redes sociais. Porque acho que não tem um gerador de ansiedade maior do que o telefone hoje em dia, né? Com certeza, Luan. E claro, quando teve a pandemia, isso se intensificou também, porque eram aulas, né, online, o convívio social se dava realmente também de uma forma online, e agora a gente está tendo que reaver e refazer as regulações desse uso de tempo, né? Já que a gente tem essa chance agora do presencial, que a gente possa estar regulando, porque tu tem razão, tem muito fator da internet, da tecnologia, com um fator de sintomas de ansiedade. Isso tem estudos de neurociência, da psicologia, comprovados que há, né, um aumento muito expressivo de déficit de atenção, de ansiedade, inclusive de depressão. Vinculado às telas? As telas, o uso em excesso das telas, porque causa um isolamento, um hiperestímulo, causa alteração no sono. Então, tudo isso traz como consequência esses sintomas de adoecimento emocional e mental. A alimentação também vem como consequência disso, mas acho que eu, pelo menos assim, eu sou jovem, né, tenho 18 anos e tenho muitos amigos que têm a mesma idade que eu, e o que eu mais percebo é aquele sentimento de vazio dentro de si, muito cedo, porque esse sentimento muitas vezes dá em pessoas mais velhas, né? Sim. E daí os jovens, como não tem muita consciência, muita sabedoria do que fazer com isso, não conseguem interpretar esse sentimento ainda,
muitas vezes buscam recursos externos, né? Como álcool, bebidas, principalmente a rede social é uma baita fuga, né? Verdade. Porque tu se aliena num mundo que não existe. E busca muitos recursos também externos. Só que esse vazio, ele vai aumentando. E o olhar para dentro, né? O amor por si, que preencheria esse vazio, é o que as pessoas não estão fazendo hoje. Não estão olhando mais para si mesmos, né? Muito bem colocado, Luan. Isso mesmo. Na verdade, eu penso que aí nós entramos numa questão bem importante, que é primordial as famílias se empoderarem no bom sentido, né? Do respeito, da hierarquia, das trocas, porque nós precisamos dessa base familiar. Para esses jovens que estão aí, nós precisamos olhar por eles. A gente precisa ainda dar uma base e um convívio que começa nas nossas casas, né? Então, não adianta nós delegarmos para as escolas isso, porque a escola é o segundo lar. Se não tem no primeiro lar esse olhar pelas minhas emoções, pelas minhas necessidades, pela receptividade e até cumplicidade nas relações, como que nós vamos esperar que esse jovem esteja bem até no ambiente escolar ou que respeite a hierarquia do próprio professor? E também, como tu bem disseste, se não tem a base em casa, se busca no externo, né? Se não tem uma referência boa no pai e na mãe ou no meu irmão mais velho, eu vou buscar isso na aprovação de pessoas externas e que muitas vezes não são as pessoas que seriam boas, né, no sentido de modelagem ou de bom exemplo. E muitas vezes também são pessoas que também estão vazias, né? É porque quando você fala, Luan, que esse vazio existencial que a gente chama de não ser preenchido pelo seu próprio amor, enquanto se está na formação da criança, do adolescente, esse vazio ele é preenchido pelo amor dos cuidadores. Exato. A criança ainda não tem uma capacidade autossuficiente de se preencher de amor próprio. Ela precisa que o outro a nutra para que ela consiga se perceber alguém, se amar e depois lidar com isso. Então, isso no primeiro momento deveria vir da família, né? Mesmo o adolescente, ele ainda está formando essa identidade e ele precisa ainda do olhar do outro para criar uma identificação de si. Exato. A formação base da personalidade se dá, né, até os 7, 8 anos. Então, é bem exatamente como tu estás explicando, assim, precisa desse olhar dos pais e precisa desse alimento de amor, de acolhimento, de cuidado, de zelo, para ter uma formação base forte, né, e de ter esse amor próprio formado, né? Até que eu me identifique enquanto identidade, eu preciso do outro para isso nos meus primeiros anos de vida. E isso se dá, eu sempre digo, o reforço se dá na adolescência, porque a maturação cerebral a gente sabe para as emoções e para a identidade pessoal, a gente sabe que se dá lá pelos 20 e poucos anos. 21. Isso, 21, 22, né? Alguns autores modificam um pouquinho essa questão, mas é bem próximo a isso. E aí, então, precisa ainda desse olhar. E aí está nosso erro. Muitas vezes a gente olha o adolescente como não necessitando mais desse olhar da família. E, na verdade, nós, como adultos, precisamos até hoje desse olhar de afeto, dessa cumplicidade, dessa reciprocidade, né? Que dirá uma pessoa em formação, né? E muitas vezes esse adolescente não sabe pedir ajuda. A gente vai ler esse desconforto dele através do comportamento. Exatamente. E aí, Thaís, eu queria te questionar, como é que aparece esse comportamento na escola? Como é que você identifica que tem essa ansiedade ou essa tristeza ou esse desequilíbrio na criança e no adolescente? Como é que isso é visível? A gente precisa estar muito atento e sensível, eu digo, tanto os pais quanto os educadores, quanto a escola, a um olhar de observação mesmo, né? A gente precisa estar conectado aos nossos adolescentes, às nossas crianças, para poder perceber. Se a gente não tem conexão, se a gente não tem vínculo, a gente não consegue ter acesso ao que ele está passando e vivenciando muitas vezes, né? Porque aparentemente, às vezes, eles não expressam. Mas se tu tem um vínculo, já há uma abertura, já há um olhar além, na singularidade de cada um,
para te perceber essas mudanças de sinais que são visíveis daí. Se tu tem a conexão, tu consegue perceber. É um aluno que se isola mais, ou que fica menos participativo em aula, ou que tem um olhar mais apático, mais triste, né? Que acaba tendo outras dificuldades de rendimento escolar, acaba baixando, enfim, ia bem, tinha uma concentração boa, daqui a um pouco não consegue ter um bom rendimento escolar. Entre outros fatores que a gente vai percebendo, mas tem que haver um vínculo para essa percepção ocorrer. Por isso que a família é primordial e a escola também, como educadores, estarem sempre abertos a essa formação, essa humanização, esse olhar pela singularidade de cada um e abertos ao vínculo, né? A conexão tem que existir. Inclusive entre os pais e a escola, para que se tenha uma troca dessa percepção com a criança e possa se construir junto, né? O que eu posso fazer para ajudar, tanto de um lado quanto do outro? Aí ficaria completo. Exatamente o que a gente tem batalhado bastante, assim, sabe? Temos mostrado muito, porque as pessoas, claro, vivem num ritmo hoje bastante acelerado. A gente sabe que tem o trabalho, tem os afazeres. E essa conexão também é extremamente importante, porque escola unida à família é o que vai dar a base de sustento completa para essa criança e esse adolescente. Essa conexão existindo também vai fluir de uma forma muito mais global esse olhar, né? E a gente só precisa que os pais se disponibilizem a estar nesse ambiente e a escola também se abra cada vez mais, né, para essa conexão com os pais. Mas é fundamental. Nós temos feito muito esse movimento, né? A gente tem, assim, projetos, enquanto psicologia, de sempre essa conexão existir para ficar algo completo, né? Para o adolescente e para a criança. É uma dificuldade de ambos, não é, Thaís? A gente, como pais, também não sabe muito lidar com essa realidade. Hoje a gente ouve tanta questão do suicídio, da autoagressão no adolescente, que a gente começa a ficar com medo até de como lidar nas situações do dia a dia. E com a ansiedade, com a depressão, medica, não medica, vai para terapia. E a escola, da mesma forma, também está vivendo uma realidade diferente do que já se viveu, com essa intensidade toda. Há anos atrás, a gente não ouvia um número tão expressivo de crianças e adolescentes sendo medicadas. Hoje, o medicamento ele virou uma rotina, como se fosse algo normal. A gente está lidando com essas doenças mentais e essa situação como normalidade. Não é uma normalidade. Então, precisa ser levado a sério, olhar com mais atenção mesmo. Mas eu vejo que os dois lados têm muita dúvida. Ninguém tem certeza de nada. A gente está tentando lidar com essa situação conforme ela vai aparecendo. E por isso que eu vejo que esse trabalho colaborativo, a gente tentando levar esse conhecimento também para as pessoas que muitas vezes não têm acesso nesse auxílio dos pais, na conversa entre pais, conversas de pais com escola, tudo isso é num formato mais colaborativo da gente se ajudar mesmo, né, Thaís? Essa reconstrução, com certeza, fica muito mais fácil, né? Quando nós estamos unidos e amparados para a mesma causa, né? Se não fica um culpando o outro, né? Os pais culpam a escola culpa os pais e não se chega a lugar nenhum. Bom, ninguém sabe muito bem por onde começar. Vamos nos unir e tentar construir algo juntos pelo melhor. Com certeza, mas eu penso, Josi, que há algumas questões que todos nós devemos repensar, né? Tanto em casa, de casas serem transformadas em lares, quanto a própria escola em um acolhimento de humanização novamente maior, né? E quando eu digo isso, assim, de casas transformadas em lares, é a gente se questionar, tem diálogo na nossa casa? Tem tempo de qualidade na nossa casa, né? Bom, eu corro bastante, mas quando eu estou em casa, eu faço uma refeição em família, eu converso, eu pergunto como é que foi o dia do meu filho, eu pergunto se ele quer dividir alguma questão comigo ou me contar de algo que aconteceu. Eu expresso o afeto diariamente para os meus filhos ou vice-versa, meus filhos expressam para mim. Eu estou atenta aos sinais de mudança de comportamento, estou atenta ao que ele está buscando nas redes sociais. Meu filho está em casa, no quarto, ele está seguro. Hoje em dia, não. Nós temos que ter esse olhar de cuidado, porque a internet nos leva a qualquer lugar. Coloca, né, às vezes em situação de risco, crianças e adolescentes, porque a gente não sabe quem está do outro lado da tela, que conteúdo está sendo acessado.
Então, acho que nós temos que reassumir esse compromisso. Tanto nós da escola, enquanto educadores, psicólogos, né? Vocês estão fazendo um belíssimo trabalho aqui, que é essas reflexões, esses momentos de trazer assuntos relevantes, né? Para se repensar. Quanto nós, enfim, como comunidade em geral, e pais, a gente precisa realmente redirecionar a nossa atenção e resgatar algumas questões que foram deixadas de lado e que são essenciais, né, para a saúde mental e para a questão de um ser humano com formação do bem, né, boa e com base boa em saúde mental. E assim, voltando à questão também da família, porque é 100% essencial, porque assim, o ambiente do adolescente que ele vive assim, a escola, né, os amigos, é um ambiente assim, maldoso, porque o adolescente é muito crítico, porque que nem a gente comentou, ele já não sabe quem que ele é. Ele já tem a autoestima baixa, então o que ele vai fazer? Diminuir os outros para se sentir superior. Só que daí vai diminuir alguém que já tem autoestima baixa, vai piorar. E daí se tu não vai para casa, tu não tem o colo da mãe, por exemplo, como para mim sentir alguma coisa, ele vai, que nem eu comentei, vai buscar no externo. E às vezes não tem volta a busca, porque ela é muito desesperadora. Claro, é bem importante, Lu, a escola daí sim fazer o seu papel também da atenção, né? E não aceitar esse tipo de situações, apesar de que é bem peculiar mesmo do adolescente se testar, né? Essa mudança hormonal, essa autodescoberta e às vezes fazer algumas coisas pelo impulso, né? Mas a gente também precisa estar trabalhando a empatia, as relações o tempo inteiro, né? Na adolescência ainda mais, desde criança, assim, eu digo que é um olhar que a gente tem que ter de formação com os educadores e nós também proporcionar momentos para isso, para que a empatia funcione de uma forma de acolhimento na relação social também. Mas tu tem razão que esse colo da mãe, esse olhar familiar, vai muitas vezes, através dessa dificuldade, deste fracasso desse momento, fortalecer esse adolescente para que ele vá enfrentar outros momentos difíceis na vida. E se a gente ensinar que há como superar, que há saídas, ele vai aprender a ter aprendizados através dessas experiências, né? Vai aprender a cair. Exatamente. E acho que como principal, assim, que eu vejo, uma escola em si, tá, ela tem que ensinar matéria, tem que ensinar educação, mas elas têm que ensinar uma criança que ela vem, assim, perfeita. Ela entra na escola perfeita, cheia de amor no coração. Tu tem que ensinar ela a amar os outros e a ser feliz. Exato. Não precisa tu ensinar ela a trabalhar melhor que os outros, ela ser... eu vou te ensinar a abrir uma empresa jamais, porque daí entra a competição. Entra a competição. Se não tiver amor no coração desde cedo das crianças, no futuro vai dar ruim. E a base de tudo é o amor. Não tem como escapar razão, disso. Porque isso, realmente, só complementando, Josi, tu tem toda a razão quando tu coloca no âmbito emocional, qual é o sentimento maior que a gente tem que ter? É o afeto, é o amor. Né? A gente diz sempre para os pais, quando a gente trabalha na clínica, o retorno que eu sempre dou para os pais: amor nunca é demais. Amar, claro, isso não quer dizer que a gente não possa e não deva colocar limites, mas com amor e acolhimento, sempre no coração. E isso é que vai transformar as relações de forma saudável, salutar, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Exatamente, né? Amar não é mimar teu filho, não é isso aí. Dar tudo o que ele quer. Amor, como diz na Bíblia, não é um sentimento, é uma atitude. Isso é um mandamento. Tu não tá mesmo. entendendo. Tu tem que amar aqueles que te odeiam. Tu tem que ensinar teu filho a amar quem faz mal para ele. Porque daí não tem como ele se dar mal na vida. Verdade. Não tem, tu pode ensinar o que tu quiser para uma criança, pode fazer ela a pessoa mais boa em matemática que existe no mundo. Se ela não tiver amor no coração, ela não vai chegar longe. É verdade. Mas é lindo o que vocês estão falando, mas muito difícil, porque eu fico aqui pensando, enquanto pais, bom, é mais fácil a gente trabalhar a questão do amor. Como é que eu vou trabalhar amor na escola? Mas tem muitas maneiras, aliás, de trabalhar o amor, né? O primeiro deles é respeitando a si mesmo e respeitando o outro, né? A gente trabalha com ações e diariamente com a própria professora, né? Eu ter essa intervenção e esse olhar humanizado de amor no meu coração, eu já vou transmitir isso para os meus alunos também. É fazer uma oração, né? E aí eu não entro em religião, entro em espiritualidade, é alimentar esses valores nas crianças e adolescentes, é eu ajudar, trabalhar como colaboração, cooperação e não competitividade, bem como o Luan colocou.
eu trazer também para os meus alunos recursos. Por exemplo, estão muito nervosos para uma prova, coloca uma música calma, num ambiente baixinho, né? Mas que tu olhe com um olhar de amor e se coloque empaticamente no lugar deles e faça isso acontecer nas relações diárias. Não só os profs, mas nós como escola também, equipe, né? Temos que trabalhar com esses... E hoje existem projetos, Thaís, direcionados aos professores para desenvolvimento dessas capacidades e competências socioemocionais? Sim, claro que é sempre bem-vindo a ampliar esse horizonte, eu digo assim, né? A gente tem que estar sempre pensando em mais ações, mas a gente tem momentos de formações, né? E a gente tem pensado muito no desejo e na abertura desse professor para também esses assuntos que agreguem, né? Mas a gente tem oferecido assuntos bem ligados à humanização, né? À pedagogia do coração, a questão do olhar empaticamente pelo outro, da singularidade de quem está com nós dentro da sala de aula, do olhar entre uma boa relação entre equipe para poder perpassar isso também para o nosso ambiente escolar. Nós como exemplos, né? Crianças e adolescentes são muito guiados pelo exemplo, pela observação. Se a gente está bem enquanto equipe, enquanto pessoa, a gente também está passando isso para eles. Então, a gente faz momentos do ano de formações e a gente chama também, às vezes, pessoas externas para estar falando, enfim, sobre esses assuntos, né? Mas acredito que tem que ter momentos cada vez maiores a respeito disso, né? Porque não deve ser fácil para o professor lidar com essa demanda toda. É uma baita responsabilidade em cima de uma turma. Com certeza, porque tem a singularidade de vários ali, né? Com as suas questões pessoais, culturais, familiares, né? E com o comportamento que vai aparecer em sala de aula a partir dessas dores. Mas por isso que a gente precisa estar bem, né? Enquanto pessoa, a gente buscar realmente, se for preciso, uma psicoterapia, hábitos saudáveis, hábitos de vida para a gente ser pessoas, enfim, que tenham a saúde mental, para a gente estar perpassando isso e ter a base também, a sustentação, o fortalecimento para conseguir efetivar bem essa nossa missão. E eu acredito muito, Josi, em propósito também, né? Quando eu sei do meu propósito, eu perpasso qualquer dificuldade, por mais que seja árduo o caminho, não seja fácil. Mas se eu tenho clareza desse propósito e eu tenho esse amor, esse afeto junto a esse propósito, eu acredito que a gente se torna imparável, assim, né? No sentido de que a gente vai além, né? E consegue. Não é fácil, não é. Eu acho que é um caminho realmente, como eu disse anteriormente, árduo, mas a gente... tendo o objetivo do que a gente quer, que missão é essa, de transformar as pessoas. E quando a gente vê um aluno que está bem, que a gente conseguiu ajudar, que o próprio educador fez a diferença na vida dele, se a gente parar para pensar, vou mais além. A minha prof do 2º ano, do ensino fundamental, até hoje é uma referência para mim. Né? Eu encontro ela na rua, meu Deus, ganhei meu dia, porque eu abraço, eu beijo, eu me remeto à minha memória afetiva daquele olhar cuidadoso que ela tinha, e ela nos botava limite. Ela tinha um amor com afeto, nos orientando, nos mostrando o caminho, mas ela tinha esse coração de afeto sobre nós e sobre essa missão, esse propósito que ela tinha de educar, né? Então, são referências que a gente vai levar para o resto das nossas vidas. E eu acho que quando o professor se dá conta disso, né, ele consegue... perpassar essas dificuldades, por mais difíceis que elas sejam. Claro, às vezes precisa buscar ajuda, né? Às vezes sozinho a gente não consegue, mas em equipe, às vezes uma ajuda externa, né? Algo de ajuda individual, isso tudo eu acho fortalece. Que essa consciência para o professor da importância que ele tem na formação da criança é muito importante, porque a gente sabe disso, né? Que muitas vezes o que a criança não tem condições de receber em casa, a escola pode suprir muito essas faltas e direcionar a vida de uma criança para todo o seu destino. E o trabalho que eu já fiz com professores, né, a minha maior preocupação era gerar essa consciência dessa responsabilidade, eu diria, social, que esse papel do professor encobre, assim como nós psicólogos temos uma responsabilidade social em cima do nosso trabalho, acho que a área da saúde toda, mas o educador, ele tem um poder muito grande sobre a criança, porque ele vai ser a segunda referência
de valores e de espelhamento, né? E junto com isso, eu concordo em absoluto, deveria vir o propósito, então, dessa responsabilidade como um propósito até social, né? Eu acho que quem não tem isso, não sei se tolera muito a sala de aula, porque é um desafio muito grande. Sim, né? É verdade, mas realmente se tem a clareza, os profissionais vão perdurar nessa área, né? E vão fazer a diferença nessas vidas, como tu disseste, são referência muito importantes, porque é diariamente o contato, né? E é uma referência realmente hierarquicamente falando, importante também de formação, de caráter, de personalidade. Então, é muito importante os princípios, né? Isso. E os valores. Porque, que nem vocês comentaram, a sala de aula, principalmente da adolescência, ela não é fácil. Porque para tu ensinar 30 pessoas que já não têm propósito de vida, estão lá por meio que obrigação. Se a professora também não tiver o propósito, ela não vai conseguir tocar eles. Porque para tu tocar alguém que sem propósito, tem que chegar na alma. Verdade. E tu só consegue fazer isso com amor. E o propósito é o quê? Tipo assim, uma coisa é tu trabalhar, eu sou professor. Agora, tu trabalhar com amor, virou propósito. Isso mesmo. Por isso que o amor, ele tá em tudo. Só que para tu tocar um adolescente revoltado, que não tem vontade de acordar da cama, que tudo para ele é um problema, que às vezes não tem nem o apoio em casa, que todo mundo critica ele. Para ele escutar, para ele te ouvir, tu tem que ter um propósito por trás. Tu tem que tocar na alma dele. Tu pode ensinar ele a ficar milionário na sala. Ele não vai te ouvir se tu não falar com amor. É verdade, tem razão. E, claro, e buscar inovações, né? Junto com tudo isso que tu disseste, que é importantíssimo. Se não tiver o amor, tu não toca de maneira nenhuma, né? Mas acho que junto com esse propósito e esse amor, buscar as constantes inovações, assim, com eles, né? No sentido de não ser algo também rotineiro e clássico, né? De a gente poder fazer aquela conexão, de chegar até eles na idade deles e trazer coisas atrativas, né? Que também desacomode, que faça com que se torne atrativo ir para a escola, né? Esse ambiente tem que ser acolhedor, tem que ser gostoso, tem que ser bom, né? Claro, tem uma maneira, enfim, em momentos de cobrança, de disciplina, que é interessante e importante também para a organização toda do caráter e da própria formação da pessoa, mas de ter esse atrativo, né? Junto com esse propósito, esse amor dessas inovações importantes de olhar, que não pode mais ser uma educação clássica, né? Que eu falo com todo o meu saber e ele só absorve. Tem que ter essa interação, essa cumplicidade, essa criatividade, né? Por trás. E aí acho que flui muito mais a aprendizagem, né? Mas o amor é a base mesmo de tudo, concordo. Porque tu tem que fazer esse jovem sonhar, de alguma forma, para ele se motivar a querer aprender. Porque se eu falo por meu exemplo, as matérias que eu odiava estudar para a prova, eu posso ter passado 2 dias estudando, eu não me lembro nada. Não internalizou. Nada. Não internalizei nada. Por isso que tem que haver volto a dizer, essa conexão com o amor, né? E essa inovação para que seja algo atrativo, de construção, né? Porque a nota é só um detalhe, se a gente for ver, né? É muito importante realmente todo o ambiente e tudo que a gente aprende enquanto habilidade humana, inclusive, né? Além das matérias. Sim. Thaís, deixa eu trazer um ponto agora em relação ao mercado de trabalho, porque é uma realidade que eu trabalho também com empresas. E o que eu percebo, essa geração chegando no mercado de trabalho com nada, assim, sem a menor intenção de uma carreira específica, eles meio que caem ali onde consigo talvez um estágio ou o primeiro emprego e segue por esse caminho porque foi o que foi aparecendo na minha frente. Então, eu vejo muito pouco amor e entusiasmo em relação ao trabalho, dedicação, comprometimento, envolvimento. E aí eu percebo que, primeiro, porque não se tem um sonho, né? E também porque acho que existe uma carência muito grande, nossa enquanto pais e enquanto educadores, de orientação, de competências, de trabalhar com o adolescente o que deixaria ele feliz, que é uma palavra que não se fala em orientação,
profissional, o que deixaria ele feliz executar, que não pareceria trabalho? Quais são as competências desse aluno? Eu fico admirada como é que a gente entra no mundo profissional sem sequer saber quais são as minhas maiores competências e habilidades, que provavelmente vai ser aonde eu vou me destacar e vou sentir prazer em fazer, porque eu vou fazer com naturalidade e não com esforço. O que existe em relação ao mundo profissional, até de profissões, né? O quanto não seria importante a gente trabalhar em disciplinas específicas essa formação de uma identidade para depois ir em busca do mercado de trabalho e levar os profissionais para dentro das escolas para falar, fazer mais visitação, seja num escritório de advocacia, seja numa empresa, seja ouvindo médicos, enfermeiros, de todas as áreas, para que a pessoa consiga se identificar com algo que lhe dê prazer e satisfação. Como é que você vê isso, e também se já existe algum movimento das escolas nesse sentido? Nós estamos com um projeto de orientação profissional, né, numa das escolas que eu trabalho, e tem na nossa universidade, conta também com essa orientação profissional. O que eu acho importante, né? Claro que a gente está em aprimoramento constante e amplitude do conhecimento, mas o que por exemplo, nesse ano eu comecei já com esse projeto. Esse ano a gente vai ter visitação nas universidades, claro, não colocando culpa, porque acho que a pandemia foi um detalhe importante, sim. Ano passado nós não tivemos visitação nas universidades, porque eles não estavam abertos ainda a receber o público, não tinham se reorganizado nas oficinas de profissões. Então, o que eu acho essencial? Tem que ter essa interação com os profissionais que já estão exercendo. Que também eu acredito ser muito importante nessa questão desse percurso desse projeto. A gente está fazendo algumas dinâmicas assim bem essenciais, que parece uma retomada, às vezes de dinâmicas até da infância, ou até a gente faz autobiografia com eles, né? Colocando do que são as habilidades desde a infância, o que eu noto em mim, que eu me destacava, enfim, que brincadeiras que eu gostava, que características que eu tinha no ambiente social, como eu me relacionava com as pessoas. E aí, a partir disso, a gente une duplas também para fazerem a troca de como eu sou percebido pelo meu colega nessas habilidades e competências. Depois a gente trabalha também as nossas dificuldades, quais são as nossas limitações, né? Mas acho essencial o que tu está trazendo, assim, deveria ser obrigatório em todas as escolas de orientação profissional. Agora entrou pelo MEC a nova aprovação do projeto de vida. Nesse novo ensino médio, entrou uma disciplina nova, que é projeto de vida. Então, eles estão tendo agora, enfim, na nossa escola, com um professor bem da área de comunicação, bem ativo, que está trabalhando muito essa projeção para mercado de trabalho. Ótimo. Mas é primordial, porque senão a gente entra muitos jovens despreparados para o mercado de trabalho, né? Mas, e sem esse entusiasmo, sem essa... que é o principal, né? Esse comprometimento. Olha só, Thaís, a gente percebe que tem, no terceiro ano, esse olhar mais vocacional. Só que o que acontece que a gente acaba pegando no consultório? Quando o adolescente chega nesse momento, ele já está em pânico, porque ele tem que escolher. E aí a cabecinha dele fica perturbada, porque ele não tem noção do que ele quer. Tem toda uma sociedade que cobra que ele seja alguém, não importa o quê. E nesse momento, a cabecinha dele pode estar muito confusa para muitas assimilações. E ele acaba fazendo aquilo que aparece mais fácil, mais rápido, mais simples. Eu falo de alguma coisa um pouco mais profunda, que eu acho que tem relação com o que você está falando, para a gente começar a trabalhar isso mais embaixo um pouco.
É eu identificar naquilo que eu sou bom desde muito cedo, para ir formando uma identidade de si, de valores, o que eu sou bom e o que eu não sou tanto, mas e quem sabe eu trabalhando mais isso que eu sou bom, eu seja alguém que vai me destacar nisso, não desvalorizando aquilo que ele não tem tão bom, porque aí a autoestima vai lá embaixo. E essa descoberta de si, para depois ter uma descoberta de carreira, sabe? Um pouquinho antes, talvez ainda no fundamental, talvez algo que possa ser trabalhado desde lá de baixo, sabe? Num valor começar... Porque na primeira infância, até o início da adolescência, a gente sabe que tem as necessidades de ser reconhecido ainda em desenvolvimento. É como se a criança dissesse, por favor, me diga quem eu sou. E a criança fica desesperadamente buscando reconhecimento no outro para a formação da própria imagem. Isso poderia vir da família, quando não vem, né, a gente tem como segunda opção a escola. Para que quando ele chega na adolescência, ele já está mais alicerçado, mais seguro, mais confiante. Tu entende o que eu quero dizer? Entendo, Josi. E volto a repetir, claro que a base, como tu disseste, quando não tem a família secundária é a escola, mas a base é a gente repensar as relações como um todo, né? E aí eu coloco, às vezes até para os pais na própria clínica, eu faço eles pensarem junto comigo. Né? Ao invés do material, dos recursos financeiros, o afeto, né? Ao invés de a gente bajular, de a gente mimar demais, realmente educar, né? A gente não vai estar conseguindo educar se a gente não fizer ele repensar algumas questões, aprender com seus erros, até realmente reconhecer o que tem de potencialidade, de qualidade. Então eu volto na formação dos princípios e valores que parece que a gente perdeu um pouquinho o equilíbrio. Não sei se culturalmente havia uma repressão muito maior nas gerações passadas. E hoje eu sinto, na minha experiência de 23 anos assim, de caminhada, que eu digo que a gente tem sempre a aprender, eu aprendo a cada atendimento que eu faço. Eu vejo assim, as pessoas um pouco no outro extremo. Né? Me parece que houve uma questão de falta de olhar para buscar um equilíbrio entre não ser repressivos demais, mas também não ser omissos ou permissivos demais. E aí eu digo que a gente tem que voltar a repensar enquanto família, enquanto base, nos valores e voltar a tentar buscar esse equilíbrio. Né? O que eu aprendi com os meus pais no passado que eu posso hoje utilizar para o meu núcleo e seguir adiante, né? E aprender até com os erros. Claro, eles deram o melhor que podiam para nós naquele momento. Não é julgá-los, pelo contrário, eu acho que é honrá-los e perdoá-los, porque fizeram com todo o amor o que mais conseguiram fazer e a maneira que eles tinham era aqueles recursos naquele momento. Mas daí, o que eu posso equilibrar e equalizar? Então, eu sempre digo para os pais, lembrem da qualidade do tempo. Lembra que o material não supre o afeto, não supre a atenção, não supre o olhar pela formação do caráter, da personalidade. A gente precisa, como tu disseste, reconhecer nossos filhos para eles se reconhecerem enquanto identidade. E, claro, quando não se tem essa referência, a escola vai ser um belo recurso para isso. E aí eu volto a falar também dos princípios e valores, porque é o alicerce da casa. Sim. Eu digo que é o pilar de sustentação. Quando a gente dá essa sustentação importante, a gente já vai estar trabalhando enquanto educadores os valores, as habilidades de cada um e a diversidade. Bom, daqui um pouco eu sou melhor em algo que o Luan é melhor em algo do que eu. Se eu complementar entre eu e ele essas nossas habilidades, é isso que vai dar riqueza para nosso desenvolvimento. Então, que tenha esse olhar cada vez maior das escolas da empatia, eu volto a falar, e do olhar humanizado. Porque todos daí conseguem ser incluídos e se reconhecerem enquanto valores, habilidades, potencialidades. E aí vai se formando as nossas escolhas. Né? A partir do momento que eu tenho essa base e essa clareza, eu escolho mais fácil, eu escolho de uma forma mais, que é uma construção, mas vai fluindo mais naturalmente, né? Mas também acredito que quanto mais o programa para esses olhares e desenvolvimento desse olhar de potencializar as coisas boas que cada um tem dentro da sala de aula e as dificuldades a gente ajudar com que eles também consigam se desenvolver,
mas se reconhecer enquanto ser humano, na formação de valores e de pessoas, né? Isso. Exatamente, porque cada pessoa pode pegar os 2 gêmeos, é única. Cada pessoa nasceu para ser alguma coisa na vida. Agora, é só lembrar nós quando era criança, bem pequenininho. A gente se achava indestrutível, invencível, que nada era impossível, a gente podia fazer qualquer coisa que existisse. Só que sempre com alguma habilidade, por exemplo, eu quero ser, enfim, um astronauta, né? Daí tu que quer ser jogador de não sei o quê. Tem outra pessoa que quer, mas tudo sonhos grandes, né? Daí a gente entra numa escola, voltando, a gente começa em casa. Os pais, por querer nos proteger da frustração, falam, olha, não é bem assim que funciona, o mundo é perigoso, as coisas não funcionam assim, é difícil. Tu já brocha a criança ali, ela já começa a se sentir incapaz. E tu bota lá na escola, que a gente tem 14 matérias, tu tem que ser bom nas 14. Agora um astronauta precisa saber física, ele não precisa saber português. Só que se tu não sabe português, eles te reprimem por tu não saber português, porque tu tem que ser igual a todo mundo, senão tu não vai ser bom o suficiente. Como é que fica a autoconfiança dessa criança aí, quase adolescente? Claro. Daí tu chega num adolescente que ele já tá todo destruído porque ele já não sabe o que ele quer, porque aquilo que ele quer disseram que é impossível. E tu ainda cobra dele ser bom em tudo. E daí tu larga ele com 18 anos, 17 anos, para escolher uma profissão. Por onde é que ele começa? Exato. E aí vamos pensar, tá tudo isso ligado à nossa formação. Ele não foi preparado na formação da vida inteira para chegar lá e poder ir atrás dos seus sonhos e acreditar na autoconfiança, autoestima e fazer a diferença mesmo, né? Então, por isso que eu volto a falar que nós temos que repensar e buscar essa autorresponsabilização, né? Eu sou mãe também, mas acho que é diariamente essa autorresponsabilização e não no sentido de culpabilização. Não. Eu acho que a gente tem movimentos para fazer até na terceira idade, né? Se a gente for ver, tem pessoas que nos procuram na clínica na terceira idade querendo movimentos, tanto pessoais quanto para a sua vida. E a gente se abrir para esses movimentos diariamente de resgate. E também quero trazer para vocês, né, algo que me pulsou no coração e que eu acho que tem que trazer, que a gente possa perdoar, né? Eu acho que isso nas relações, às vezes tem relações familiares, inclusive a gente pega bastante adolescentes e crianças, tanto na área escolar quanto clínica, com dificuldades e que a gente vê que há um adoecimento físico e emocional, às vezes por essas relações serem doentes. E a gente não pode negar que às vezes tem relações que precisa de afastamento para não ter o adoecimento físico e emocional, né? Infelizmente, às vezes tem situações que é por aí. Mas eu trabalho muito com elas o perdão. E a referência, daí sim, na figura de base que permaneceu e nas referências externas que vai buscar como seu alicerce. E o perdão, por que o perdão? Porque a gente, de alguma forma, perdoando o outro, a gente vai, além da parte espiritual, que a gente sabe que tem uma correlação da saúde mental e tudo, né? É saúde física, estão relacionadas. A gente consegue ser pessoas melhores para formar nossos núcleos de maneiras melhores do que a gente experienciou. Se a gente não fizer essa ressignificação e não ensinar nossos filhos a fazer isso, inclusive com nós. Nós somos humanos e às vezes nós erramos, temos boa índole, temos uma formação boa, mas erramos. Se a gente ensina o perdão, eles vão ser pessoas que vão ser melhores enquanto pessoas e vão conseguir fazer a ressignificação e, eu digo, aperfeiçoamento nas suas relações através desse perdão. Até consigo mesmo, né? Até consigo mesmo. A gente parece que as escolas têm que ensinar a pessoa a ela se sentir segura do que ela é, a ela entrar em contato consigo mesma. Sim, trabalhar a identidade e o fortalecimento, né, da identidade, né? E fazer ela saber que ela é boa, que ela é incrível, ela é sensacional do jeito que ela é. Ela não precisa ser nada, ela precisa ser ela. Mas aí a gente se depara com uma dificuldade muito grande, por exemplo, quando a gente fala de pais, porque muitas vezes nós não temos as nossas necessidades de reconhecimento supridas, nós não temos essa segurança, autoconfiança, amor próprio desenvolvido em nós. Então, fica praticamente impossível eu passar isso para o meu filho, já que eu vou educar ele pelo meu comportamento e não pelas minhas palavras. E acho que
tudo isso também, o maior compromisso, às vezes, começa com a gente, né, Thaís? Enquanto pais, assim, da gente se olhar primeiro para estruturar uma capacidade para passar algo para uma criança. Então, se eu estou me perdendo, né, que eu não estou me sentindo bem comigo mesmo, que eu possa buscar uma ajuda, leitura, orientação, para que eu me encha desse amor próprio, dessa validação pelo que eu sou, me reconhecer diante do que eu sou, me aceitar, me perdoar, para que eu possa ensinar esse perdão, para que eu possa ensinar um filho a ter autoestima, porque eu não vou conseguir passar isso se eu não estiver dentro de mim. Veja que todo compromisso ele começa com a gente, né? Exato. E inclusive, então, eu enquanto psicóloga, você enquanto professor, enquanto líder, porque essa fala que a gente está tendo é a mesma fala que eu uso para trabalhar desenvolvimento de liderança. Tu tá num lugar hierárquico que te dá um poder de transformar pessoas, ponto. Como é que você está estruturado, você enquanto pessoa, com a sua saúde mental, para poder ser alguém que vai colaborar com o outro? Essa responsabilidade começa primeiro com a gente. Eu trabalho muito isso com os pais, sabe? Em clínica, muito, muito, muito. Eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro, né? Eu preciso estar bem para poder passar o modelo e a referência de exemplo diário, que é como tu disseste, essa palavra, claro, ela tem um poder, mas é muito mais o exemplo, né? Que a gente faz diariamente é que vai dar referência para essas crianças e adolescentes. Então, eu preciso sim estar cuidando das minhas emoções, eu preciso estar me desenvolvendo, né? Eu preciso estar estudando, porque através disso eu vou ensinar meu filho e minha filha a fazer, né? Exato. Esse autocuidado, esse olhar por si. Exatamente. Eu percebi outro dia que a gente tem que ensinar as crianças a partir do que elas nos ensinam. Por exemplo, a gente pode aprender muito com as crianças e com os animais, porque eles são a energia pura do amor da criação. Não sei, pode chamar de Deus, pode chamar de Senhor, pode chamar de Pai, pode chamar do que quiser. Porque assim, vamos olhar algumas coisas que elas nos ensinam. Um exemplo, quando tu dá um presente para uma criança e ela brinca com a caixa do presente, pode ter custado R$1.000, R$2.000, R$550. Por que ela brinca com a caixa? Porque para ela o valor não está nas coisas. Por que, por exemplo, quando um cachorro, tu chega em casa e ele parece que é a primeira vez que ele te viu, por mais ter deixado o dia inteiro ele sozinho e ele ter ficado mal o dia inteiro, ele guarda 1 segundo de rancor por ter deixado ele sozinho? Não, quando ele tá ali, tu vê, ele parece a pessoa mais feliz do mundo. Por que uma criança brinca em qualquer lugar? E aí, ela não tem Luan, lugar, né? vem de encontro ao que a Josi trazia mesmo. Por isso, a nossa autorresponsabilização, do autocuidado e do olhar pela nossa formação é primordial. Porque a criança, ela vem dessa forma. Ela vem de uma forma espontânea, ela vem de uma forma de um coração aberto, cheio de amor, né? E realmente a gente tem muito a aprender com eles, mas a gente tem que se responsabilizar muito como a gente está mostrando o caminho para eles também, né? Como a gente está diariamente educando, como a gente está alimentando eles no sentido de formação. Porque é nós que estamos modelando também, né? E através da nossa referência é que vai se desenvolvendo o caráter para mais adiante, né? Ter as reações, as atitudes. Então, eles vêm como uma tábula rasa, né? Eles vêm sem as experiências, eles vêm puros. Né? Então, a gente tem que ter essa autorresponsabilização do cuidado. Nós, pais e educadores e escola, para que se transformem realmente e sigam com esse coração, com essa pureza, né? Tendo experiência e base para isso no futuro. E daí, assim, agora tu pensa um adulto, né? Por exemplo, assim, com o espírito de uma criança. O que esse adulto não pode conquistar na vida? Porque Jesus falou, a existência não é para sofrer. É para tu encontrar teu potencial, ter conforto, ter bem-estar. Isso não é um benefício, isso é para ser assim. A gente que enxerga a vida como uma luta. É uma luta ter que acordar, é uma luta ter que trabalhar. Porra, tu tá vivo. Isso mesmo. Isso é feliz, tu tá existindo, né? E Luan, muito bacana o que tu tá trazendo e me faz pensar também como é importante a gente ensinar a gratidão, né? E nós termos isso dentro do nosso coração, né? Um exercício que teria que ser diário, até para a liberação do próprio hormônio que a gente sabe, né? Da endorfina, da dopamina, e quando a gente agradece, o cortisol é liberado, porque a gente está fazendo um olhar pelas
questões positivas da nossa vida. Então, a gente também está reforçando e revigorando isso em nós. Agradecer o alimento, tomar um banho de uma maneira tranquila, um passeio no parque com os teus filhos, né? Nós fizemos, por exemplo, a oração em casa e a gente tem um momento que cada um agradece o que gostaria. Eu acredito que deveria ser um hábito nosso, sabe? Como escovar os dentes, como diário e essencial, sabe? O Augusto Cury traz muito bem que a gente, enquanto seres humanos, a gente tem uma tendência a olhar pelo lado negativo, pelo viés do detalhezinho que não deu certo, né? E a partir do momento que a gente olha por esse ângulo que é a gratidão, a gente amplia e a gente alimenta esse lado positivo e as nossas atitudes, a nossa leveza, o nosso dia a dia se transformam, né? Até a própria criança, só complementando, na clínica que eu amei de paixão que veio, como a gente aprende diariamente com elas. Estava atendendo uma pequena de 6 anos e ela parou bem na minha frente e disse: então, tia Thais, ela disse, se eu alimentar o pensamento bom e o lado do bem, é ele que vai crescer, né? E o ruim, o pensamento negativo, as atitudes ruins, essa vai diminuindo cada vez mais, né? Eu digo, é isso aí, tu pegou exatamente o que precisa ser feito. Então, realmente é isso. Tanto nós, né, as crianças, os nossos adolescentes, mas nós adultos ter esse exercício também, né? Desse viés. Exatamente. E agora, porque você pensa se tu reforça isso numa criança, tu fala que é isso mesmo, é o momento positivo. Essa criança, ela vai chegar no topo do mundo e vai conquistar outro mundo. E vai ser feliz. O Bill Gates falou, não adianta tu ter 60 bilhões de dinheiro na conta, não adianta tu ter tudo na vida se tu não estiver feliz. A gente ensina as crianças hoje a ganhar dinheiro. Meu Deus, tem que ensinar a criança a mais ser feliz. O dinheiro, se tu é uma pessoa que nem tu falou, acorda com gratidão, é feliz, tem amor pelas pessoas, tu tá plantando o que pra tua vida? Sucesso. Tu vai colher alguma coisa diferente de abundância? Não. É porque o Einstein falou. A abundância é realmente, né, um conjunto de... Realmente, tu tem razão, o pessoal foca. O dinheiro é uma consequência que vem com a missão que está sendo cumprida, né? Com o propósito, com a transformação de vidas que tu tá, né? Senão ele nem vai fazer sentido para ti. Isso aí. E agora, assim, mais uma atenção para os pais. Uma criança que seja 10 anos, tá? Ela ainda é um livro aberto. Um livro em branco. Tu não controlar o que ela tá assistindo no TikTok, vendo pessoas sem camisa, mulher pelada, pessoas sensualizando, arma, droga, violência, tu acha que ela vai ver o mundo de que forma quando ela tiver 20? Eu tenho trabalhado muito com se os pais estão andando, até anotei, assim, nas ruas digitais dos seus filhos, porque antigamente nossos pais pegavam a mão para nos ensinar a atravessar a rua, a avenida, e nos davam essa segurança. Vamos ver quem está em volta, vamos ver se os carros que estão passando pararam. Nós estamos acompanhando nas ruas digitais nossos filhos, nós estamos fazendo esse amparo de segurança, de olhar do que eles estão assistindo, qual é o conteúdo, se é agregador, se é um conteúdo que só está desagregando, né? A gente está tendo acesso a eles, a gente está realmente também fazendo com que eles reflitam e repensem. Sozinhos, a criança e o adolescente já está comprovado, também em estudos não têm a capacidade de regular o uso, às vezes, do horário. Então, é nós adultos, é nós pais que temos que estar juntos, dando esse instrumento, esse olhar de educação, né? E de segurança e de acolhimento. Exatamente, porque nós somos o homem das cavernas da era moderna. Só que assim, se tu não controlar o que teu filho tá no celular, ele vai ser comido pelo dinossauro. E é verdade, porque a gente não sabe exatamente... Aliás, a gente sabe todo o malefício que pode causar um conteúdo, né? E as pessoas, sim, a gente não tem acesso a quem está acessando nossos filhos, né? Tem casos de adolescente que a gente sabe que tem pessoas que se dizem adolescentes também que estão marcando encontros, né? E que estão fazendo, enfim, algumas iniciativas perigosas que daqui a um pouco correm risco, né? Então a gente tem que estar, e até o próprio conteúdo mesmo, né? De referência, a gente tem que ter acesso ao que os nossos filhos estão acessando. Tá muito romantizado isso da rede social. Fala, muitas coisas positivas, tem o seu lado ruim, mas é muita... O lado ruim hoje tá 30 vezes maior que o positivo. Porque, claro, se tu quiser buscar as coisas positivas, tu quer estudar, quer aprender, isso aqui é uma ferramenta muito boa, né? Tem tudo que tu precisa para tu ser positivo.
Agora, sem a consciência, principalmente dos pais, a criança não tem, mas dos pais, isso vai matar alguém. É verdade. É muito, muito interessante a gente viu o Luan falando disso com 18 Mas anos. É legal, né? Olha que maturidade, parabéns. É sobre um outro ângulo que não são e parabéns duas adultas. Ti também, Josi, olha aí, ó, tá, a formação dele tá... Não são duas adultas falando, é alguém que enxerga a realidade de outro ângulo diferente de nós, né, Porque, Thaís? assim, eu convivo com pessoas da minha idade, só que nenhuma dos meus amigos passou por câncer como eu passei e aprendeu as coisas que eu aprendi. A maturidade, né? Olha que trouxe, que legal. É obrigatório, tipo, foi uma consequência, veio pelo lado ruim a maturidade. Não vejo pelo lado ruim, mas veio pelo lado sofrido, sim. Só que se eu puder ajudar as pessoas a acordar para a vida e para ver que elas já são felizes sem nada, só que tem que largar, tem que mudar algumas coisas, eu vou tentar ajudar, sabe? Só que é um pouco desesperador hoje ver a realidade como tá. Até por saber que o aumento dos jovens consumindo álcool e saber que o álcool é depressivo, isso dá uma... Porque eu vejo, assim, pessoas com 17 anos colocando a vida nas mãos de uma namorada que fala assim, se a minha namorada termina comigo, eu me mato. E bebe todo final de semana. Por quê? A vulnerabilidade que se está, né? E que bonito esse teu depoimento, Luan, e muito propício, assim, porque a gente só faz pensar tocando o coração, como tu disseste, né? E a partir do momento dessa tua vivência, olha que missão e que propósito, né? É bem o que tu tá trazendo, assim, é poder agradecer a vida, né? E poder ver que tá aqui agora, tá nas nossas mãos a responsabilidade dos pais e de todos que estão em torno de mostrar o caminho que há muito, muito além das telas para ser feliz, né? E que às vezes esse isolamento, essa questão que a gente fica focado no uso em demasia, que eu digo para tudo tem que ter um equilíbrio na vida, tudo que é demais é prejudicial, né? Então a gente já sabe disso, mas é importante a gente revigorar e reforçar e poder validar e valorizar a si próprio, né? A existência de si próprio. Olha que coisa boa eu poder estar vivo, poder hoje ter saúde, poder tomar um banho, né? De uma forma autônoma, poder se alimentar sentindo o sabor das comidas, poder ter acesso aos alimentos que eu tenho vontade. Então, isso que tu está trazendo, eu acho que já contemplou a nossa entrevista como algo principal, Luan, porque acho que é tocar o coração no sentido de fazer as pessoas repensarem e reviverem de uma forma plena, sabe? Feliz com o aqui e agora, né? Exatamente. O contato com a morte te faz ver que tu tá acordado, é um milagre. Não tem problema. Eu passei por um problema de morrer. Hoje em dia, para ser um problema para mim, se eu tô acordado e com saúde, não existe. Olha que importante. Não existe porque por dois motivos. Por essa visão, claro, fico triste, fico nervoso, me estresso, claro, com certeza. Mas não passa de um dia. As emoções vêm, claro, na vida da gente, a gente tem sempre elas. Como tu trouxesse, vai ter às vezes um dia triste, um dia difícil, mas até isso a gente aprende a lidar, né? Porque a gente externaliza, ressignifica e segue adiante, né? Claro, a gente vai acolher, vai olhar para essa emoção, que é muito importante. Até os pais fazerem muito isso, bem importante que tu trouxesse, Luan. Hoje eu noto que pouco olhar se tem dado às emoções, né? Então precisa se voltar também, quando se tem diálogo, a gente consegue acolher melhor as emoções, sentir melhor elas e também mostrar para os nossos filhos que precisa ser feita essa externalização para a gente conseguir ressignificar e seguir nossa vida adiante, né? Mas como tu colocaste, são emoções que a gente vai aprendendo, sim, a lidar com elas, mas tem um propósito maior de vida, que é viver intensamente com o momento atual que a gente tem, né? A emoção vira pequena, porque a partir do momento que tu olha com um olhar voltado à física quântica, o que é a emoção? Ela é uma energia, ela é uma vibração. Se tu tá a tua emoção, ela vai atrair as coisas que estão na mesma frequência da tua vibração. Então, por que eu vou perder 10 minutos na raiva e na tristeza, sabendo que eu tô atraindo isso pra minha vida? E se meu propósito e meu sonho não tá vinculado à raiva e à tristeza? Isso mesmo. Gente, eu sempre faço a parte ruim aqui, que é encerrar o programa. A gente tá passando do horário. Nós teremos assunto para mais horas, né? E acho que não vai se encerrar por aqui. A gente te espera numa próxima, Thaís, para a gente aprofundar melhor alguns temas que eu acho que cabem, viu? Alguma mensagem final? Eu acho que, assim,
se tu puder buscar alguma coisa na tua vida, e uma dica que eu tenho é busca o amor, como se tu fosse buscar qualquer coisa na tua vida. Fosse buscar dinheiro, fosse buscar saúde, busca o amor, que tu vai encontrar. E ele vai voltar para ti através de abundância em todos os aspectos da vida. Eu gostaria de dizer, exatamente dando continuidade à questão do amor, né? Busque a conexão através do amor com seus filhos, né? Educadores com os seus alunos. E nós, como uma relação, né, como um todo, busquem se conectar, qualidade de tempo e entrega verdadeira. Né? Busquem essa conexão que fará toda a diferença na saúde mental, tanto nossa, né, porque faz sentido para nós, quanto para a própria pessoa que tu está tocando no coração mesmo, que está fazendo essa conexão. Muito obrigada, Thaís. Eu que agradeço. A tua participação hoje acho que fez diferença para muitas pessoas que estão nos ouvindo. A gente espera realmente ter tocado o coração de vocês, ter deixado algo, uma sementinha para pensar sobre si mesmo, sobre as nossas famílias, sobre a educação. E a gente agradece demais a participação de todos os ouvintes e pessoas que estão nos assistindo. E também lembramos que se você estiver chegando agora, você pode assistir e compartilhar esse programa através das redes sociais. O nosso programa também ele fica no YouTube, no Spotify, e assim você tem possibilidade de repassar esse conhecimento para um número de pessoas que você achar interessante. Muito obrigada pela participação de vocês. Deixamos um grande beijo no seu coração. Até mais. Até, obrigada.